regime democrático, nós passamos a ter os partidos políticos com plena autonomia, mas a magistratura não pode exercer atividade política, então ela, através da associação, ela exerce mais do que uma atividade política no sentido largo do termo, ela exerce uma atividade ligada à cidadania, prestando serviço à população e, sobretudo, procurando defender os interesses da categoria da magistratura, que no fundo, está imbricado, está ligado aos interesses da própria sociedade. Uma sociedade que não tem uma justiça independente e livre é uma sociedade de um estado de exceção, escravizada e perdida. Isto é a cabeça, o pensamento de uma figura importante do Judiciário Nacional, como o desembargador Calanda. Muito obrigado, tenha uma boa noite, feliz revê-lo. Eu peço sua licença para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com Frente a Frente com a Justiça. Nesse programa, trazemos entrevistas com diversas personalidades colhidas no evento da APA Magis. Confira. A figura, a cabeça muito pensante do desembargador Alberto de Oliveira Andrade Neto. Um ano que se fecha com discussões entre o Judiciário e o Legislativo, um ano que se fecha ainda com juízes escondidos atrás de filas e pilhas de processos. Um ano que ainda o Brasil não alcançou o que pode ser uma reforma do Judiciário sonhada por cada um dos homens da toga. Vai demorar muito tempo para a gente conseguir que o Judiciário trabalhe com um pouco mais de folga? Essa é uma luta nossa e tendo esperança, eu acho que esse foi um ano de grandes esperanças, de grandes mudanças, de grandes transformações. Houve a extinção dos alçados, tivemos uma reforma da emenda constitucional 45, criação de Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, né, algumas inovações interessantes, emendas constitucionais, né, propostas de modificação da legislação ordinária, da lei processual. Quer dizer, estamos todos pensando... Súmula vinculante. Exatamente. Súmula vinculante, né, tanto a magistratura como a classe política e tal. Nós estamos todos aqui procurando minorar esse problema e eu tenho grande esperança de que nós vamos conseguir isso. Creio que em médio tempo vamos começar a ver mais os juízes, vamos sair um pouco de trás das pilhas, claro, né? E vamos poder... E só quem ganha com isso é sempre a população, somos todos nós, né? Mas eu estou esperançoso de que nos próximos anos o Judiciário vai ter um avanço mais célere e mais significativo do que teve nos últimos tempos. Muito obrigado. Esta é uma noite da Associação Paulista de Magistrados. Tenha um feliz jantar. Divirta-se. Muito obrigado. Boa noite. Agora é a vez do desembargador Rui Camilo. Estamos chegando no final de 2005, um ano onde o Judiciário se expôs mais, mostrou mais sua transparência e, ao mesmo tempo, onde juízes também foram crucificados pela própria mídia. Cada vez que um juiz vê um outro colega de carreira, um homem que usou toga como ele, sair da investidura plena, séria, competente, que caracteriza a carreira de um magistrado, o que sente? Quando se trata de juiz que cometeu alguma falta não muito ética ou até um ilícito, a gente, normalmente os colegas sentem uma grande tristeza, porque a grande maioria dos magistrados são gente de bem, abnegados, trabalhadores, honestos, e às vezes uma pessoa que não se enquadra desse perfil arrasta toda a instituição para um lugar que a mídia o coloca, muitas vezes injustamente. O Tribunal de Justiça é o clímax da carreira de um homem que dedicou a sua vida inteira às ciências jurídicas. Quando um homem chega à presidência do tribunal, senta, qual é a sua grande obrigação? Que tipo
de reforma ele pode fazer? Que agilização ele pode imprimir nos processos, nos ritos? No caso concreto, no momento atual do Tribunal de Justiça, nós estamos vendo uma grande transformação. E por força da reforma constitucional, a emenda 45, nós tivemos que reunir 3 tribunais de alçada no antigo Tribunal de Justiça. E transformou-se num Tribunal de Justiça de 360 membros, talvez, se não é o primeiro, talvez o segundo do mundo, segundo eu estou informado. Isso trouxe, evidentemente, problemas que a atual gestão do tribunal tem tentado superar e tem conseguido superar com algumas dificuldades, porque nós tivemos que fazer a coisa assim de forma rápida. Comparando uma situação, aquela situação de trocar um pneu com o carro andando. É verdade. Então, é evidente que há dificuldades a serem enfrentadas e algumas já foram superadas, e nós vamos caminhando sempre no sentido de proporcionar o aprimoramento da função, porque o nosso objetivo é melhorar o judiciário, diminuir a morosidade e, enfim, servir a população. Esta é a atuação, é a função primordial do judiciário. Servir a comunidade. O juiz normalmente é um servidor público que empresta todo o seu esforço, o talento na solução dos problemas individuais de cada um. Muito obrigado, tenha uma boa noite, divirta-se, foi um prazer e um privilégio tê-lo aqui. Agora, o juiz Nicanor da Silva Batista Filho. Esta é uma noite da Associação Paulista de Magistrados, quando a maioria dos juízes presentes concordou que é necessário que a magistratura tenha cada vez mais uma transparência, uma forma de se chegar à comunidade, a fim de que juízes, Ministério Público e nós todos, ministros mortais, consigamos fazer de alguma maneira este país melhor. Na tua visão, que participação deve e pode ter a mídia neste esforço? Giba, um dos maiores nomes da televisão brasileira, é com muito orgulho que eu atendo ao seu convite para uma entrevista. E só quero fazer um pequeno reparo de que nós, humildes mortais, não estou de acordo, porque a justiça, justamente, ela se destina... Lógico, é um direito, lógico. Aos homens, e não são os humildes mortais. O seu protesto é absolutamente bem recebido. Tá bom, muito obrigado. Mas eu estou de pleníssimo acordo também com os que me antecederam nessa entrevista, porque, na verdade, o Poder Judiciário precisa, de fato, aproximar-se seriamente da população, e agora, com a eleição que se avizinha no nosso Tribunal de Justiça, as perspectivas são ainda maiores, de uma transparência maior, de uma modernidade irrecusável, e, como dizia Victor Hugo, não há força que resista a uma ideia cujo tempo chegou. Foi um privilégio ter o juiz Nicanor. Acima de tudo, acima de um cérebro profundamente pensante em torno das leis, do direito, das coisas do seu país, um homem elegante. Foi um privilégio tê-lo aqui. Boa noite, divirta-se, tenha um bom jantar. Muito obrigado, igualmente. Muito obrigado. Agora é a vez do desembargador Nelson Schezzari, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mais uma figura importante nesta noite da Associação Paulista de Magistrados.